Olá. É provável que você que me acompanha aqui pelas redes sociais tenha absoluta, plena e total noção do que está acontecendo no mundo e, mais especificamente, no Brasil. Eu não vou aqui fazer nenhum tipo de defesa dessa ou daquela condição ou situação. Mas um fato que me chamou a atenção e me trouxe uma certa preocupação, talvez. Vamos lá. É provável que você conheça o Michael Schallenberg. Tá? Esse cara aqui. O Michael Schallenberg, ele está aqui. Tá. E o Michael Schallenberger, que talvez você saiba, é claro que você sabe, né? Ele foi responsável pela publicação da investigação dos Twitter Files, que foram aquelas solicitações de bloqueio de contas do Twitter, enquanto era anterior ao novo proprietário, hoje do X, o Elon Musk, e ele falando a respeito desses documentos, dessas investigações, enfim, e, bem, isso tomou proporções incontroláveis, a situação, especificamente essa situação aqui no Brasil, e agora isso já foi para os Estados Unidos, está lá no Congresso americano, o povo, pelo menos aqui, alguns parlamentares estão se mexendo e tudo mais, e diz respeito a uma questão fundamental da nossa condição existencial, é a nossa liberdade. Eu não estou aqui falando, eu não estou aqui chamando para um ou para outro. Eu estou levantando a questão, que é a questão da liberdade de expressão. Aquelas pessoas mais próximas de mim sabem que eu tive meu canal no YouTube desmonetizado. Agora parece que já começou a regularizar um pouco. Eu recebi uma notificação que as minhas postagens estavam em desacordo com as normas da plataforma. Quem assiste os meus vídeos sabe que os meus vídeos são eminentemente vídeos de cunho pedagógico educacional. Tá? Hoje, especificamente, eu saí um pouquinho da linha, mas para dizer exatamente o que eu tenho para dizer para vocês aqui. Tá? Então, o que me chamou a atenção? Ontem, essa fala do Michael Schallenberg, esse jornalista, chamando a atenção não só para os brasileiros, mas também para o mundo. Né? Ele é um jornalista americano, ele já declarou que tem um carinho todo especial pelo Brasil e tudo mais, transita por aqui com uma relativa tranquilidade, chamando a atenção para esse fato de que o Poder Judiciário tem limitado as manifestações, quer seja nas redes sociais ou em outras circunstâncias, limitando ou transformando as pessoas em reféns de uma única pessoa em particular, um dos juízes da Suprema Corte. Pois muito bem. E ele, ao fazer esse vídeo, eu, claro, tenho uma rede de pessoas com quem eu tenho liberdade de transitar por todos esses assuntos. A gente discute isso acaloradamente, né? Uns para um lado, uns para o outro, mas sempre numa boa. Aconteceu que eu tenho um grupo específico de pessoas ligadas à parte mística, esotérica, espiritualista, com quem eu tenho uma relação, eu vou dizer, relativamente legal, né? Sou respeitado por eles, pelas minhas posições, né? Eu tenho algumas coisas que eu sou incisivo, e por conta dessa minha incisão, eu sou respeitado, porém, né? O porém fica por conta deles, não por minha conta. Pois muito bem. E eu aproveitei a oportunidade e passei uma mensagem acrescida deste vídeo do Schallenberg, dizendo o seguinte: olha, vocês que têm o protagonismo, vocês que têm uma... Quando eu digo vocês, porque isso é uma rede, é um grupo de pessoas, né? Um grupo de dirigentes, de casas espíritas, de casas religiosas, de casas de acolhimento. Daí umas 10, 12 pessoas no grupo, não deve ter mais que isso não. E dizendo, escuta, vocês que têm um certo protagonismo, comece a falar isso nos seus grupos de estudo, não levante a bola de que é esse partido ou aquele, de que é um candidato ou outro, não é isso. A questão da liberdade, a liberdade como peça fundamental da nossa condição existencial, pedra fundamental de sustentação da nossa condição existencial, da nossa condição espiritual. Falei desse tom, né? Para esse grupo em especial.
Então, atente para isso, ouça o que esse jornalista tem para dizer, municie-se de coisas, tire um tempo dos seus momentos de preleção, dos seus momentos de evangelização, para dizer para as pessoas essas questões ligadas às questões de liberdade, né? Questões de liberdade tem a ver com questões religiosas, sem dúvida nenhuma, tem a ver com questões de sobrevivência, de manutenção e preservação da vida, as questões de aborto, aquela coisa toda, e tem a questão de saúde pública, por exemplo, como a questão da liberação do uso de droga, né? Que é muito enfatizado por um dos segmentos dos três poderes, um deles, que é o judiciário, tem esse viés, né, de que droga não é uma coisa, não é algo que tem a ver com divertimento ou coisa parecida. Eu na minha condição terapêutica, eu abomino isso frontalmente. Pois muito bem. Então eu mandei isso aqui para fechar, aí eu recebo 2 WhatsApp de volta. Ô Flávio, olha, eu gosto muito de você, você é uma pessoa legal, você é um querido. Olha, me encheu de beijo primeiro. E depois veio com os 2 pés no peito. Não me mande mais assuntos dessa natureza. Esses assuntos são assuntos políticos. E eu não tenho nada a ver com isso, não quero me imiscuir com esse tipo de coisa e tudo mais. Eu olhei e falei, será que essa pessoa é tão imbecil a esse ponto? Então, eu estou falando para você, provavelmente você vai me ouvir. Provavelmente você vai me ouvir. Tá? Estou falando para você. Será que essa pessoa é tão imbecil, é tão estúpida, é tão ignorante a ponto de não entender o que está acontecendo? Não se trata de uma questão política, se trata de uma questão de liberdade. Liberdade. Coincidentemente, nesse cenário, existem alguns personagens que têm uma questão política, um poder específico que precisa ser observado também. Pensei comigo, estou falando com você agora, especificamente. Tonto! Não quero me imiscuir com essas questões de política. Ah, eu estou muito preocupado com as questões espirituais, com os processos de acolhimento aqui da minha casa e tudo mais. Aí eu pensei, eu ia responder. Aí eu recuei, falei, será que isso tem a ver com todos os demais? O outro respondeu, Flávio, não me manda mais, eu não gosto de política. Tá? O outro foi incisivo, um textão, tá? Daqueles textão que é um pergaminho no WhatsApp. Eu falei, mas será que dentro dos movimentos espiritualistas, esses movimentos espiritualistas contemporâneos, com pessoas mais inteligentes, com pessoas mais sacadas, com pessoas que têm uma visão transcendente da vida, sobretudo com uma visão estratégica da condição da raça humana em termos espirituais, eu estou falando de uma forma vai ter uma forma apocalíptica. O que vem pela frente? E isso não está acontecendo somente aqui no Brasil, como um caso em particular. Aqui está incendiado, tá? Mas isso permeia por todos os cantos. Por todos os cantos. Né? Todos os países que têm um viés mais republicano, mais liberal no sentido, liberal não no sentido socialista, comunista da palavra, porque o socialista é mais revolucionário, mais liberal, tá? Tem um olhar estratégico para o progresso e para o desenvolvimento. Puxa vida, estou falando agora das casas espíritas, né, e dos grupos, dos seus dirigentes, que tem esse olhar estratégico e de desenvolvimento, certamente está dando atenção para esse assunto. E coloca esse assunto em discussão nos seus grupos. Porque o que é que acontece nesses grupos, de um modo geral? Porque o cósmico, porque os anjos, aí vem o arcanjo Manuel na sua nave intergaláctica, e aí nós estamos conversando com os ETs, isso. Pelo amor de Deus, gente.
Pelo amor de Deus, você está nessa ainda. Puta, é turma de quinta série B. Isso não tem nada a ver com o processo evolutivo. Isso não tem nada a ver com crescimento espiritual. Para com essa bobagem. Tá? Nós estamos aqui sozinhos nesse planeta, seguindo a nossa trajetória. Essas pessoas que estão acreditando em Coelhinho da Páscoa, Cegonha, Papai Noel, ET e Arcanjo Manuel, é exatamente igual um cocô boiando na água. Lá flutua do jeito que vai, de vez em quando a onda faz com que ele bata no penhasco. Entretanto, existem aquelas pessoas que vivem sob os favores divinos e sob a graça universal. Então, essas pessoas estão mais antenadas nesse processo. E não sabe que estão aqui, estão no planeta, estão sozinhos. E tem que viver com as suas próprias, com a sua própria potencialidade, com a sua própria condição de sobrevivência. As coisas não acontecem como se Deus jogasse dado. As coisas acontecem de acordo com as condições. Se está chovendo, você vai ter que usar um guarda-chuva e se proteger da chuva. Se estiver frio, você vai ter que colocar um casaco. Não vai ninguém fazer isso por você. É você que vai ter que fazer isso por você mesmo. A natureza, a obra de Deus, ela funciona exatamente desse jeito. E eu estou indo um pouquinho além da minha conversa agora, porque eu refleti muito para fazer esse vídeo hoje, porque eu fiquei muito... Eu não fiquei triste. Claro que eu não fiquei triste. Eu fiquei surpreso. Esse que foi incisivo e que escreveu um pergaminho no WhatsApp, ele não foi mal educado, ele não foi grosseiro. Ele só demonstrou um ponto de vista que eu já disse isso de cara. Você é um tonto. Agora eu estou sendo mal educado e grosseiro para chamar a sua atenção, para levantar a tua capacidade de percepção da realidade. Não é questão política. Nós estamos falando de liberdade. E se você não consegue compreender este assunto, não consegue compreender a situação sob esta ótica, você é notadamente um perfeito imbecil. Um perfeito imbecil, um tonto. Pronto, acabou. Eu estou falando isso para você. Depois você vai me ligar. A gente conversa sobre outras questões de acolhimento, problema de cirurgia espiritual, problema ligado a técnicas de acolhimento. A gente tem essa capacidade. Eu não estou nominando você, mas eu estou falando especificamente para você, para que todos ouçam e que se serviu a carapuça, coloque até o pescoço. Porque a situação não está de brincadeira. E se você não se deu conta disso ainda, fique certo, você pode ser uma vítima desse processo. Muitas pessoas não estão dando atenção para essa situação. Para finalizar, eu fui levar meu celular para manutenção, para fazer uma troca de bateria. Né? E estava ali aguardando a atualização do aparelho, tudo que ele foi formatado, e estava com a funcionária ali, uma das gerentes da loja, e que me atendeu com muita cortesia, com muita gentileza, enfim, foi, meu Deus, bacana, né? E aí eu perguntei para elas, aproveitei o embalo, porque eu sempre que tenho oportunidade pergunto, comento, levanto a bola, trago esse assunto para discussão, para o bate-papo. Aí perguntei e ela, você sabe quem é fulano de tal? Aquele que tem a cabeça de ovo lá eu estou falando agora aqui, né? Lá na Suprema Corte, dei o nome, né? Declinei. Eu já ouvi falar, não sei o quê. E o outro cara que é dono da X, que é dono do Twitter agora. Tá. Você tá sabendo que os dois estão de picuinha, estão se pegando? Não sei. Acho que não sei de que se trata. Então, isso ainda não tomou as proporções que devia tomar. Por quê? Porque é um assunto discutido no âmbito da política, no âmbito da polaridade. Nós estamos falando de liberdade. Se você não se deu conta disso ainda, eu sinto muito. A mão que te afaga é a mesma mão que vai te açoitar.